Lacombe, isso sim deveria ser manchete de jornal. Isso é um escândalo, tá? É um escândalo completo, absoluto, né? Porque, veja só, vamos lá, nessa linha do tempo. Você teve um acidente, vamos acreditar que foi um acidente biológico num laboratório que cuidava de experimentos com agentes potencialmente fatais, de alta virulência. Qual seria a conduta imediata? Isolar completamente a cidade. Ok? O que a China fez? Ela isolou a cidade para voos intrapaís, para voos domésticos. Para os voos internacionais, a cidade continua aberta. A comunidade de Wuhan tem muitos negócios na Europa, especialmente na Itália e na Espanha, relacionados à indústria têxtil. Então, pessoas saíram de Wuhan e iam direto para a Itália ou para a Espanha. O que aconteceu? A via de disseminação permaneceu aberta. O que a OMS fez em relação a isso? Nada. Depois isso começou a pipocar pelo mundo, até que, inclusive, teve um episódio muito comentado à época, que o governo federal aqui do Brasil solicitou que a OMS formalmente declarasse aquilo uma emergência sanitária, uma pandemia, para que medidas mais drásticas de controle de fronteira pudessem ser estabelecidas. O que a OMS disse? Não, isso não é uma pandemia. E aí, dias depois, não, isso é uma pandemia. Aí depois teve a história de que, não, mas isso, aliás, antes, né, um pouco antes, a OMS dizia que os dados que ela tinha colhido da China não mostravam risco de transmissão interhumanos. Isso eu lembro perfeitamente. Foram vários equívocos ou erros da OMS. Depois que não, que podia ter transmissão interhumanos, mas que, veja bem, não era tão arriscado assim, a pessoa precisava praticamente espirrar dentro da sua boca. Aí hoje a situação é totalmente diferente. Aí depois a história das máscaras, não, é para usar máscara. Depois não é para usar máscara. Depois é para usar máscara de novo. Lockdown. Aí depois ainda antes do lockdown, você teve a atuação da OMS dizendo que, olha, veja bem, tudo bem, isso aí é uma pandemia, mas não justifica fechar fronteira, não sei o quê. Depois não, olha, tem que fechar tudo. Então, são linhas tão antagônicas e tão divergentes entre si, vindas da mesma autoridade, da OMS, que a levou completamente ao descrédito, entende? Então são coisas que você começa a falar, bom, mas cadê a fundamentação disso? As pessoas, elas hoje estão acostumadas, infelizmente, a acreditar no que alguém fala e ponto. Não, pessoal, a gente tem que entender, tem que raciocinar, tem que pensar. O que diferencia o ser humano de um primata é justamente isso, a sua capacidade de elaborar raciocínios complexos. Então a gente não é obrigado a engolir tudo goela abaixo, vamos pensar, né? Vamos raciocinar em cima do que está sendo dito. Isso tem sentido, isso não tem sentido? Opa, eu não sei, isso é um assunto muito técnico. Então vamos ver o que os técnicos falam. Então a OMS ela cometeu essa série de erros aí ao longo de toda a evolução, né, essa linha do tempo aí de mais de um ano, e o mais recente deles é outro escândalo, que é a questão da positividade dos testes. A OMS recentemente, agora em janeiro, me solta uma nota dizendo, olha, sabe o que é? O método como esse RT-PCR está sendo feito, ele dá muito falso positivo, então nós vamos mudar a metodologia do teste. Isso depois das vacinas, né? Depois das vacinas, depois de um monte de coisa, mais ou menos como você colocar a linha do gol no meio campo, e aí a hora que você está perdendo o jogo, você fala, pessoal, não, a linha do gol agora ela vai ser lá no fundo, tá? Isso não tem cabimento. E nós, assim, as pessoas sérias, elas vêm falando sobre isso há meses. Olha, tem muito falso positivo. Muito falso positivo. Muito falso positivo.